Fala, galera! Prof. Copo na área. E hoje nós vamos falar daquele quadro de matérias que podem cair no Enem, que tem mais chance de cair no Enem. E o tema do dia... um detalhe. Olha aí, ó. Novidade tá aparecendo, tá? Vamos esperar um pouquinho, aguardar que vem coisa nova por aí. E hoje eu vou falar de Primeira Guerra Mundial, tá? Claro que a gente pode falar das guerras, né, do período entre guerras, mas eu vou tentar ir no quadro a quadro, especificar um pouquinho cada um. Então hoje o tema vai ser a Primeira Guerra Mundial. Claro que é muito baseado no contexto, que é importante para vocês sempre saberem, né, o que falar no Enem, principalmente o contexto é muito importante. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 a 1918, e obviamente que ela tem como alguma de suas causas, e que são muito importantes, né, o imperialismo, né, ou o neocolonialismo, que aconteceu na África e na Ásia principalmente, né, o nacionalismo, que estava em voga. Nós tivemos vários nacionalismos durante a Primeira Guerra, como, por exemplo, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, o revanchismo francês, né, as rivalidades que aconteciam, né, a formação das duas alianças, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, né, a Tríplice Aliança que era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente por França, Inglaterra e Rússia, né? E nós tivemos nesse interim, que tem muito a ver também com a Segunda Revolução Industrial, né, a unificação tardia da Itália e da Alemanha, que levaram elas a chegarem mais tarde no disputa imperialista, né? E uma coisa muito interessante, nós tivemos nesse período um momento que a gente chamou de paz armada, ou seja, os países estavam se armando, a gente até usa a expressão armando até os dentes, mas ninguém entrava em conflito, né? Para isso a gente fala muito, só faltava um estopim, né? Esse estopim acabou acontecendo, não era talvez o que as pessoas esperassem, mas foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que foi assassinado, desculpa, por um sérvio na Bósnia, né, na Bósnia-Herzegovina. E isso precipitou a guerra, porque obviamente o Império Austro-Húngaro queria fazer retaliações, né, em relação à Sérvia. A Sérvia, por sua vez, dizia que não tinha nada a ver, porque foi na Bósnia, e isso precipitou a guerra, porque a Rússia, que dizia que através do pan-eslavismo ela protegeria os povos eslavos, e a Sérvia era um povo eslavo, a Rússia se movimentou para ajudar a Sérvia. Aí a Áustria-Hungria acabou declarando guerra à Sérvia. Por sua vez, a Rússia foi defender, a Alemanha declarou guerra para a Rússia, automaticamente a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha e estava iniciada a guerra. A guerra em si ela foi uma guerra de movimentos durante alguns meses, mas logo logo se transformou na famosa Guerra das Trincheiras, né? Onde os dois lados abriram buracos, né, as famosas trincheiras, e ficavam lá dentro tentando fazer suas estratégias e tal. Não se engane achando que a guerra ficou parada e que não tinham mortes, pelo contrário, foi um momento de mais mortes, seja por ações, seja por doença. A trincheira trouxe muita doença, porque às vezes chovia, não tinha local para vazar água, enfim. São várias e várias coisas, né? E o ano que vai mudar a Primeira Guerra Mundial é o ano de 1917, porque alguns navios estadunidenses vão ser afundados por submarinos alemães, que era a grande novidade da guerra, os submarinos alemães. Ninguém tinha essa tecnologia. E o que acabou acontecendo? Os Estados Unidos vão entrar na guerra. E, coincidentemente, nesse mesmo ano, a Rússia, né, ainda era a Rússia vai sair da guerra justamente por causa da revolução que estava tendo, a Revolução Bolchevique, né, que vai fazer a Rússia sair da guerra. Porém, os Estados Unidos vêm com muita força, com muitas armas, com um exército novinho, ajudar, que se entende, e aí a coisa foi andando rapidamente, tá? O presidente dos Estados Unidos, chamava Woodrow Wilson, ainda vem com uma proposta de paz, né, o que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. E essa proposta de paz, gente, era uma paz sem vencedores nem vencidos, que não agradava muito à França e à Inglaterra, que queriam uma revanche em relação, né, à Alemanha. Então acabou não sendo aceito. A Alemanha, acreditando nos 14 pontos de Wilson, acaba tendo uma revolução dentro da Alemanha,
que depois o imperador, o Kaiser Guilherme II da Prússia, né, um grupo toma o poder, acreditando que os 14 pontos disso ia ser aceito, o que não acabou acontecendo. E aí a Alemanha se rendeu e a Alemanha vai acabar sendo punida por um tratado chamado Tratado de Versalhes, tá? Esse Tratado de Versalhes foi totalmente pensando em punir a Alemanha, principalmente Inglaterra e França, né? Uma das grandes questões do revanchismo francês era o território da Alsácia-Lorena, que a França tinha perdido na unificação da Alemanha através do Tratado de Frankfurt, e ela queria recuperar a todo custo esse território, que vai acontecer, né? A Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização imensa dos países vencedores. A Alemanha perdeu, né, o seu... Só podia ter 100 mil homens no exército, não podia ter mais nenhum tipo de armamento, navio, submarino, avião. Ou seja, a Alemanha foi bastante prejudicada, né, sendo punida como a grande culpada da guerra. Tá? E além do Tratado de Versalhes, só é importante, a gente teve um segundo tratado, foram vários, mas que foi o Tratado de Saint-Germain, que foi o tratado que desmembrou o Império Austro-Húngaro. Dali nasceu separado a Áustria, a Hungria, nasceram dois países, Iugoslávia e Tchecoslováquia, a Polônia teve sua independência, a Romênia. Então, depois da guerra, a gente teve uma mudança no mapa europeu. E a gente pode dizer, para finalizar, que as consequências principais da Primeira Guerra, primeiro foi o número de mortos. Nunca tinha tido tantos mortos num conflito. Segundo, foi o enfraquecimento dos países europeus, né, principalmente Inglaterra, França, a própria Alemanha. E, automaticamente, a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial. Os Estados Unidos vai emprestar depois dinheiro para todos os países europeus a juros altíssimos para fazer esses países dependerem dele. Tá? Quer ter mais informações sobre a Primeira Guerra, tudo que vem por aí, procura o Prof. Copo. E não esquecem, olha o sininho, gente, vamos lá. Vamos entrar, vamos ficar sócio. Olha só, sócio do Prof. Copo, não é legal? E pode perguntar tudo que vocês quiserem, que aqui o importante é o amor que eu tenho pela história e pelos vestibulares. Dá várias dicas para vocês importantíssimas de questões que podem cair no vestibular. Por exemplo, em relação à Primeira Guerra, a gente tem que focar muito nessa questão do nacionalismo, né? Do que aconteceu, quais foram os motivos que levaram à guerra. E a gente sabe que no Enem, por exemplo, as questões também são muito interpretativas, né? Você tem que saber muito mais o contexto do que coisas específicas. Valeu? Beijo, galera.